Queridos, quero compartilhar uma palavra com você. Creio que você vai poder ser muito abençoado mesmo daquilo que Deus tem trazido muito forte no meu coração e Ele quer compartilhar com a igreja nesta noite. Amém? Glória a Deus. Antes de nós começarmos, vamos curvar nossas cabeças mais um minutinho. Vamos agradecer. Pai, nós te adoramos por este culto. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Obrigado por essa alegria. Obrigado, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, de bom, pela manifestação do teu poder neste lugar. Como nós estamos felizes, ó Deus. Como é gostoso ver uma igreja, meu Pai, onde a comunhão do Senhor, a paz, a alegria está reinando no nosso meio. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Pai, nós pedimos agora, Deus, que o Senhor abra as janelas do céu mesmo. Pai amado, eis aqui corações, ó Deus, que estão precisando da boa semente. E a tua palavra, ela é a boa semente. O Espírito Santo é Ele quem rega. O Espírito Santo é quem faz da vida essa boa semente. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ela venha de um encontro a cada coração aqui nesta noite. Pai, nós queremos ver as nossas vidas mudadas pela tua palavra. Nós queremos sim, ó Deus, entender que o Senhor é o único Deus das nossas vidas a qual nós nos rendemos. Nós clamamos agora o único pastor dessa igreja, o Espírito Santo. Ele é o pastor titular dessa igreja. É o pastor mais honrado neste lugar. Nós damos agora liberdade a Ele, aos nossos corações. Visite agora o coração de cada vida, cada família, cada jovem, cada adolescente. Pelas nossas crianças aqui, ó Deus, visite. Continue derramando dessa maravilha sobre nós. Nós tomamos posse agora de toda a autoridade delegada à igreja, às nossas vidas. Mandamos embora daqui tudo que não provém do Senhor. Toda obra das trevas, bate em retirada. Nós determinamos aqui a única coisa, a unção de Deus, os anjos do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, o tema nessa noite é caminhando com Deus. É um desafio. Você vai ver que é um desafio caminhar com Deus. Às vezes pensamos que é fácil, que é muito simples, mas caminhar com Deus verdadeiramente não é fácil. Eu quero que você hoje deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, para você entender como é gostoso caminhar com Cristo. Querido, como é gostoso quando às vezes nós precisamos fazer alguma viagem em determinado lugar. E quando você pega uma boa estrada, rende, é gostoso, você consegue apreciar. É bom quando você tem que fazer algum percurso e o caminho ajuda. O caminho te conduz você naquele lugar. Difícil, meu amado, é quando você tem que ficar andando sobre trilhas. Trilha, você não sabe o que vem, o buraco que vem pela frente. Uma trilha, meu amado, você pode ver que tem que ter um carro especial para andar. Uma trilha, né? Quem gosta de trilha, andar em trilha, sabe que tem que ter uma moto especial. Não é qualquer veículo que anda numa trilha, não é qualquer moto que anda numa trilha, mas é algo preparado para que se ande em trilha. Você pode ver que quem anda numa trilha demora a chegar. Quem anda numa trilha, meu amado, não tem muito tempo de observar a paisagem, porque logo à frente tem um obstáculo, tem algo que ele tem que pular, saltar, ou passar dentro de uma água, ou dentro de um barro, porque é uma trilha, não é um caminho. Um caminho não, um caminho é aquele que você anda tranquilo, sossegado, sem medo de errar, com a luz da claridade, olhando mesmo as coisas boas, as coisas que Deus criou. Como é gostoso você andar num bom caminho. E nessa noite nós vamos entender que esse caminho é andar com Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Obrigado. Mateus, capítulo 7. Eu não digo amanhã, mas daqui a alguns dias essa mensagem vai estar no site. E quem for pregar aqui vai estar no site. Oh, glória a Deus.
Amém, glória a Deus. Mateus capítulo 7, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Mateus capítulo 7, apenas 2 versículos. Versículo 13 e o versículo 14. Mateus capítulo 7, versículo 13, vamos à palavra. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. Querido, Jesus aqui estava no Sermão do Monte. Como é gostoso nós pararmos para meditarmos, seja não, principalmente no livro de Mateus, quando ele começa ali no capítulo 5 de Mateus e vai até o finalzinho do capítulo 7, Jesus ensinando o Sermão do Monte. E sabe o que é o gostoso desse Sermão do Monte? É que não é abordado simplesmente um assunto. Ele não é abordado como ele fez em muitos dos encontros que ele teve. Ele não é abordado, meu amado, de uma forma específica, dentro de um ponto. Mas não. O Sermão do Monte, meu amado, se você começar aí em Mateus capítulo 5, você vai ver que ele aborda vários assuntos. Ele aborda como nós devemos orar. Jesus ali estava ensinando os seus discípulos e a multidão como que nós devemos orar. A forma para que a nossa oração seja uma oração poderosa. No Sermão do Monte também ele ensina como nós devemos jejuar. A forma que nós devemos jejuar. No Sermão do Monte ele ensina sobre luz e trevas. E ele fala, meu amado, sobre a claridade. Ele fala sobre a escuridão. Ele ensina sobre o Sermão do Monte. No Sermão do Monte ele ensina sobre os falsos profetas. No Sermão do Monte, meu amado, ele ensina sobre os 2 fundamentos. Então é muito gostoso, você que é apaixonado pela leitura da palavra, você que é apaixonado pelo estudo da palavra de Deus, e eu desafio você, meu amado, a mergulhar sim nas boas aventuranças do Sermão do Monte, para que você possa ficar mais familiarizado com a palavra de Deus, para que possa entender mais aquilo que Jesus quer da igreja. E no meio desse ensinamento, Jesus ensina sobre esses 2 caminhos. Quando ele estava ali ensinando, ele vem abordar que havia 2 caminhos. Querido, você sabe que quando Jesus começa a falar, ele começa a falar do caminho da porta larga, da porta estreita, aonde a porta larga vai conduzir as pessoas, aonde a porta estreita conduzirá as pessoas. E o que mais eu gosto de mergulhar na palavra de Deus é que esses 2 versículos que nós lemos pode decidir aonde você quer passar a eternidade. As 2 atitudes que vão ser apresentadas diante de nós decide, meu amado, aonde você quer estar. Se é mesmo na presença de Deus ou não. O grande ensinamento aqui, meu amado, é que você entenda que há sim 2 caminhos, mas que um conduz à vida e que o outro conduz à morte. O grande ensinamento aqui, querido, é aonde você quer passar a sua eternidade. Aonde você quer decidir passar a sua eternidade. Jesus começa ensinando aqui no versículo 13. Ele não só começa ensinando, ele começa a dar um conselho. Se você prestar bem atenção, ele fala, entrai pela porta estreita. Antes dele abordar o restante dos 2 versículos, ele já faz uma afirmação, queridos, entre pela porta estreita. Não fique muito preocupado se ela é estreita demais, mas entre. Essa porta vai te conduzir à vida. Essa porta vai te conduzir você mesmo a ter uma vida de vitória. Essa porta vai te conduzir você num caminho de vitória. E ele começa a ensinar. E antes que ele termine o versículo 13, já vem a conclusão no finalzinho do versículo 14.
onde ele fala assim que é poucos os que acertam essa porta. Então ele começa ali no Sermão do Monte ensinando, e ele fala: entrai pela porta estreita. E no finalzinho ele fala: porque são poucos que acertam essa porta. Fala assim: glória a Deus, eu achei essa porta. Glória a Deus, eu entendo que o caminho é estreito, mas me leva à vida eterna. Querido, quando ele começa a trazer, ele começa a ensinar, e ele começa a mostrar ali a nossa decisão, é colocado para nós aqui. Sabe o que eu fico alegre? Que de Gênesis a Apocalipse, de todos os estudos que nós vamos fazer, nós não vamos encontrar a terceira opção. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar só apenas dois caminhos. Nós só vamos encontrar, meu amado, o caminho de vida ou o caminho de morte. Eu já começo a aprender aqui, meu querido, que não existe um muro para que as pessoas fiquem em cima do muro. Não existe essa opção. Não existe pessoas que possam estar pensando: eu não quero entrar no caminho largo, porque lá me fala que vai levar pela morte, vai me levar para a morte. Também não quero entrar no caminho estreito, porque senão eu tenho que virar de repente um fanático. Não é nada disso, querido. O que nós temos que entender aqui, querido, que você tem que fazer sim uma opção. Existe apenas dois caminhos. Não existe, meu amado, o muro. Não existe. Sabe quem construiu o muro, meu amado? O diabo. E tem muitas pessoas em cima do muro. E posso falar uma verdade, meu amado: quem está em cima do muro não está dentro. Quem está acima do muro, meu amado, ele está a qualquer hora a despencar. E vai vir uma hora, meu amado, que Satanás vai sacudir esse muro. Ou você cai para dentro do caminho, ou você continua no caminho largo. Que livre, que duro é esse caminho largo. Hoje nós vamos entender esses dois caminhos. E dentro desses dois caminhos nós vamos entender que há muitas trilhas. O caminho de Satanás é um caminho largo. Ele não tem, meu amado, as qualidades que nosso Deus tem. Por ele não ser onipotente, e nosso Deus é onipotente, ninguém pode ir com ele. Agindo ele, quem impedirá? Tocando na sua vida, quem, meu amado, vai tocar em você? Pondo as suas mãos sobre a sua vida, quem jamais vai poder com você? Ele também não é onisciente. A hora que você pensou, acordou pela manhã, já sabia que você estaria no culto. Porque ele sabe de todas as coisas, antes mesmo de nós pensarmos. E Satanás também não é onipresente, meu amado. Aonde Satanás ele quer estar, ele tem que enviar os seus missionários, as suas ferramentas. Deus não, meu irmão. Deus está em todos os lugares. Está dentro da sua casa, Deus ali está. Está no seu quarto, Deus está. Você vai para o banheiro tomar banho, Deus ali está, meu amado. Você vem para o culto, Deus está. Você vai para o trabalho, Deus está. Você acorda de manhã, vai para um jogo de futebol, Deus ali está, meu amado. Porque Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E por Satanás não ter esses atributos, ele tem que criar trilhas. Porque a palavra de Deus fala que o seu caminho é muito largo. E como um caminho é muito largo, meu amado, não tem como ele ter o controle de tudo se ele não criar boas trilhas, para que ele conduza as pessoas nessas trilhas. É uma forma mais fácil de ele organizar o seu próprio caminho, por ser um caminho muito largo, muito largo. Algumas características do caminho largo: você entra sem compromisso. O caminho largo, você não precisa ter compromisso com nada. O caminho largo, meu amado, você não tem cobrança, por isso que ele é largo. O caminho largo, querido, você entra sem ser percebido. Ou se você quiser ser percebido, você também pode chamar atenção, porque o caminho é muito largo. O caminho largo, querido, ele entra
sem peso, sem cobrança. Você pode entrar com toda a sua bagagem. E vou te falar que são muitas bagagens que nós temos. Mas no caminho largo, querido, ninguém te cobra dessas bagagens. Ninguém te acusa, meu amado, se você está muito afadigado. Ninguém se preocupa, meu querido, se essa bagagem ela está te fazendo muito cansado. No caminho largo, ninguém te presta nem atenção que você vive. Nesse caminho largo, meu amado, você é visto pelo que você tem. Nesse caminho largo, as pessoas conseguem perceber você por aquilo que você tem. Se você tem um excelente carro, se você tem uma bela casa, se você tem boas roupas, se você tem bons sapatos, bons tênis, você é visto nesse caminho largo. Mas muitos também estão nesse caminho sem ser percebido. Não querem compromisso com nada. Não querem ser vistos. Porque esse caminho não tem compromisso. Não tem cobrança. Querido, o caminho, por ser muito largo, muitos são que entram por este caminho. Porque nesse caminho, por ele ser muito largo, tem condição de você ver muitos bons manjares que este mundo tem colocado. Você sabe o que tem atraído essas pessoas a este caminho largo? Os manjares que ali estão. As coisas que têm atraído os olhos das pessoas. Mas são caminhos de morte, querido. Nesse caminho tem algumas trilhas, e vamos falar dessas trilhas nessa noite. A primeira trilha que tem nesse caminho largo é a trilha da mentira. E tem muitas pessoas, meu amado, que quando estão nesse caminho largo, estão trilhando a trilha da mentira. Estão vivendo, meu querido e minha querida, uma vida farsa, uma vida de aparência, uma vida de engano. Porque a mentira, querido, é um pior pecado na Bíblia. Eu vou falar isso para você. Eu acho que acredito que é o único pecado a qual a Bíblia relata que tem pai, que é o diabo. Ah, por que, pastor, que a mentira é o pior pecado? Porque uma mentira pode cobrir um adultério. Uma mentira pode cobrir um homicídio. Uma mentira, meu amado, pode encobrir muitas coisas. Por isso que eu acredito que é o pior pecado. Por isso que Deus, ele é tão rígido em relação aos mentirosos. E a palavra de Deus fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E que eu quero que você entenda, querido, que mentira, ela cresce. Ninguém começa sendo um grande mentiroso. Mas ele se torna uma pessoa que mente até mesmo para si mesmo. Mas a mentira, ela começa com pequenas sementinhas. Mas muitos têm trilhado pela trilha da mentira. Você quer ver um exemplo na Bíblia, meu amado? Atos capítulo 5. Mover de Deus, o Espírito Santo fazendo a sua obra maravilhosa. Daqui a um pouco me entra um casal, Ananias e Safira, venderam as suas propriedades e vieram para depositar e viu que eram muito. E não foi o fato deles poderem dar, foi a mentira que veio no coração deles, querido. E a Ananias e Safira foi ali afulminado. Você pode ver que essa trilha de mentira levou eles à morte. Querido, se livra disso. Não deixa isso ser uma semente. Satanás, meu querido, ele não pode com a igreja, e glória a Deus por isso. Satanás não pode te tocar, porque você é filho de Deus. A palavra nos garante isso. Mas Satanás, meu amado, ele pode lançar, como é lançado a palavra de Deus, sementes na vida das pessoas. E muitos, meu amado, têm trilhado uma trilha de mentira, vivido na mentira, uma falsidade. Maridos que têm os seus casamentos destruídos porque vivem uma vida de mentira. Mulheres que têm as suas vidas destruídas porque vivem uma vida de mentira.
Jovens, meu querido, como eu vejo o potencial desses jovens. E você pode ver que eu acredito que é onde Satanás tem mais investido mesmo. É na vida desses jovens. Não são leais com seus pais. São desleais. Mentem descaradamente, querido. Você sabe ali que ele está falando mentira mesmo. Mas dói tanto em você, dói tanto no coração, cara, que você acaba acostumando com aquilo. Porque estão vivendo na trilha da mentira. Mas glória a Deus, nessa noite nós vamos ser libertos em nome de Jesus. Outra trilha, meu amado, nesse caminho largo, é a trilha da desobediência. Quantos têm trilhado a trilha da desobediência? Porque o caminho é largo. O caminho não tem controle, querido. Não tem como o diabo colocar todo mundo num lugar só e controlar. Então ele tem que fazer que as pessoas andem por essas trilhas. Quantos, querido, hoje têm destruído as suas vidas pela desobediência? Porque são desobedientes. Não obedece os pais, por isso que não vence na vida. Não obedece os seus líderes, por isso que não cresce espiritualmente. Não obedece, meu amado, a palavra de Deus, que é verdadeira e eficaz. Mas são trilhas, querido, da desobediência. Quer ver um que morreu por essa trilha? Exemplo na Bíblia, o rei Saul, querido. O rei Saul foi um homem ungido por Deus. O rei Saul foi um homem escolhido por Deus, querido. Deus olhou ali, pediu para Samuel levantar um rei. E todo mundo olhou para Saul, era o mais bonito, o mais alto. Tinha todas as qualidades de ser um excelente rei. E Deus entrega o reinado na mão dele. Mas pela desobediência, foi conduzido à morte. E muitos estão hoje levando uma vida na desobediência. Não conseguem obedecer professores. Não conseguem, meu querido, obedecer os ensinos. Mas hoje nós vamos ser libertos dessa trilha maldita da desobediência. Quer ver outra trilha, meu amado, que leva as pessoas à morte? Está dentro do caminho largo. A trilha da rebelião. As pessoas se tornam rebeldes. E posso falar uma coisa para você? Ninguém nasce rebelde não, meu amado. A pessoa vai se tornando rebelde. Rebelde dentro de casa. Quantos jovens, meu amado, tinha tudo para conquistar maravilhas, mas são rebeldes. Uma geração rebelde. Uma geração que sem compromisso. Uma geração que não quer chegar a lugar nenhum, meu amado. Sabe quem que foi morto por essa rebeldia? Exemplo na Bíblia. Quem que conhece Coré, Datã e Abiriam? Você conhece esses três indivíduos? Val conhece. Coré, Datã e Abiriam. Sabe quando Moisés estava no monte ali? Recebendo ali de Deus os mandamentos? Sabe quando Moisés estava ali ia trazer a lei para o povo? Já fazia um bom tempo que Moisés estava na presença de Deus. E eu vou te falar uma coisa para você. É muito gostoso estar na presença de Deus, porque na presença de Deus o tempo não passa. O tempo voa, meu irmão. E já fazia um bom tempo. E esses três indivíduos aqui, meu amado, partem para o lado da rebelião. E eles formam ali um bezerro de ouro. E sabe o que acontece, meu amado? Morrem, porque a terra abre. E junto com ele 250 pessoas são tragadas e comidas pela terra. Por causa da rebelião. Eu não concordo com isso. Eu não faço isso porque não me deixam. Querido, vamos ser livres dessa trilha de rebelião. Está dentro do caminho largo. Deus não opera, meu amado, na vida de uma pessoa rebelde. Deus não opera. Quer ver outro exemplo também, meu amado? Da trilha que está no caminho largo. A trilha da deslealdade. Quantas pessoas hoje são desleais? As pessoas são desleais, mas não cumprem. Traem uns aos outros. Você sabe, meu amado, que é muito difícil hoje
Porque o mundo, ele procura hoje uma luz que é a única, é a igreja do Senhor Jesus, amém? E o mundo está tão cansado, a deslealdade das pessoas, a corrupção, porque a deslealdade, ela abre porta para a corrupção, abre porta para o roubo. Então as pessoas, meu amado, estão tão cansadas na deslealdade, que quando você fala que é cristão, eles levam tempo a confiar para ver se é cristão mesmo. Eles te testam de vários modos, jeito, para ver se eles podem confiar em você, querido. Você sabe que a deslealdade, querido, tem sido uma arma do diabo contra o discipulado. Por que muito discipulado, querido, não tem causado o mesmo efeito na vida do discípulo, do discipulador? Por causa da deslealdade. Porque não conseguem ser leal até mesmo com si próprio. E Deus, ele só opera, querido, aonde há lealdade. Aonde há deslealdade, Deus não opera, querido. Sabe um exemplo na Bíblia de um filho de um rei? Diz a Bíblia que é o homem mais lindo, que havia uma festa anual que aonde era vendido os seus cabelos. Filho de Davi, Absalão. Ele andou por essa trilha da deslealdade, mano. Traiu seu pai, traiu todo o governo, usurpou ali da vida do seu pai, quis tirar o reinado de Davi, pôs a nação contra Davi. Ele era tão desleal, meu amado, que ele ficava na porta da cidade, filho do rei. E quando vinha vir alguém, seja benjamita, seja da tribo de Judá, ele ficava e ele abordava, a pessoa vinha, ia fazer reverência. Não, para mim você não precisa me reverenciar. Eu sou homem igual a você. Que isso? O que está acontecendo? Qual é o seu problema? E aí a pessoa contava e falava, acho que vai ter ninguém aí que vai te dar ouvido não, hein? Se eu fosse rei, seu caso estava resolvido. Vai ler lá, meu amado, na Bíblia. Como que ele tentava, meu amado, entrar por o caminho da deslealdade. E tentava buscar isso, meu amado. E se engrandecia com isso. Seu final, morreu feio, preso numa árvore. E aquilo Davi não queria que o matasse. Davi queria que ele viesse vivo. Mas por um outro desleal, que era o seu capitão, não ouviu ali, não obedeceu o mandato do rei. Por quê? Porque são pessoas que trilham na deslealdade. E aí, meu amado, quando eles olham ali, Absalão preso pelos cabelos ali, preso numa árvore, um rapaz olha e fala, eu vi Absalão ali, fala, agora que você me conta, vamos voltar lá e matar ele. Não, o rei, eu ouvi muito bem quando o rei falou que não era para matar, que era para levar. Eu vou lá gastar tempo com você, meu filho. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. Vai lá e mata o filho do rei. Deslealdade. Quantos hoje são desleais? E se você consegue ser desleais com as pessoas que nós conseguimos ver, somos desleais com Deus. Não conseguimos, meu amado, ser leal com Deus, porque trilhamos um caminho de deslealdade. E tem muitas pessoas, meu amado, que estão descendo mesmo a morte por causa dessas trilhas, deste caminho tão largo. Muitos estão morrendo. Muitos, meu amado, já decidiram aonde querem passar a eternidade. Mas eu quero, meu amado, hoje te falar de 3 trilhas muito perigosas. Essas aqui são trilhas que tem até exemplo na Bíblia. São trilha da mentira, aonde tem ali Ananias e Safira, a trilha da desobediência, o rei Saul, a trilha da rebelião, Coré, Datã e Abirã, a trilha da deslealdade, Absalão, filho de Davi. Mas também eu quero hoje compartilhar com você, em muitas outras, mais 3 trilhas, que tem sido um engano para a vida de muitas pessoas. E que se hoje, nessa noite, querido, seus pés estiverem nessa trilha, você arranca fora na hora. Vá para um caminho estreito, porque esse caminho vai te levar à vida. Esse caminho vai te conduzir à vitória.
Primeiro, meu amado, primeira trilha que as pessoas têm andado é a trilha da arrogância. Quantas pessoas, meu amado, têm andado na trilha da arrogância? Deus odeia os arrogantes. Provérbios 8:13. Pode ir lá ler lá que fala que Deus odeia a pessoa arrogante. Amados, os arrogantes, eles querem ser melhor que todo mundo. Uma pessoa arrogante, ela acha que ela é melhor que todos. Ela acha que ela não precisa de ajuda. Uma pessoa, meu amado, arrogante, elas são dotadas de orgulho. Uma pessoa arrogante, ela é orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa, querido, é uma arma que o orgulho é uma arma que o diabo tem usado até mesmo no discipulado. Eu não preciso de ninguém, não preciso chegar a lugar nenhum, a minha vida já está muito boa, tudo que eu tenho já sou feliz. Você pode estar vivendo um momento de arrogância. Você pode estar vivendo, meu amado, um momento de orgulho na sua vida. Por que muitos cristãos não são curados, querido? Porque trilha a trilha da arrogância. Trilha a trilha, meu amado, do orgulho. Acha que não precisa de ninguém. Querido, entenda uma coisa, o homem não foi criado para viver só. Deus sabia muito bem disso, querido. Por isso que quando Deus criou o homem, Gênesis 3:8 fala que todos os dias, na virada do dia, o próprio Deus descia no jardim do Éden. Sabe para quê, meu amado? Para cuidar do homem. Porque ele sabia que o homem andando sozinho, o homem ia se estrepar. Ele sabia que se o homem fosse trilhar o caminho sozinho, o homem não chegaria a lugar nenhum. E quantos hoje, querido, estão vivendo uma arrogância, achando que não precisa de ninguém. E eu vou te falar nessa noite, querido, nós precisamos sim, nós precisamos, meu amado, do precioso sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nós só vamos ser salvos, querido, se nós entendermos, querido, que aquele sangue foi derramado na minha vida e na sua vida. O arrogante não precisa disso, meu amado. Ele acha que ele já está salvo. Ele acha que ele já é o bambambam. Quantos, meu amado, estão andando na trilha da arrogância? A arrogância também, meu amado, ela abre porta para soberba. Uma pessoa, meu amado, que acha que não precisa nem mesmo de ninguém, não precisa nem mesmo de Deus. Soberba. As pessoas são soberbos. Graças a Deus, a igreja da Vila Branche não é desse jeito, mano. Aonde a igreja da Vila Branche chega, ela faz amizade. Olha, ontem no final lá, uma irmã chegou, ela falou, eu preciso ir para Ribeirão. Eu preciso ir. Mas eu quero também ir lá conhecer a Vila Branches, porque os irmãos do Reteté. Eu falei, meu irmão. Eu falei, graças a Deus, porque é um povo humilde, é um povo de paz, é um povo de alegria. Cara, amados, eu entendi que aqui tem um povo que incomoda a vida de muitas pessoas, porque é a luz que brilha. Não porque nós somos merecedores, apesar de nós, meu irmão, apesar de nós sermos todo falho, né, ser desobediente às vezes, apesar de nós, Deus tem agido tão tremendamente nas nossas vidas. Graças a Deus por isso. Mas, querido, eu vejo muitas pessoas, querido, que são arrogantes, são soberbos, estão vivendo aí as suas vidas, meu amado, no engano total. E essas pessoas, querido, o triste dessas pessoas é o caminho largo. Porque você pode ver que aonde está isso? No caminho largo. No caminho estreito não tem lugar para arrogância. No caminho estreito, meu amado, não tem lugar para deslealdade. No caminho estreito não tem lugar para rebelião. No caminho estreito não tem lugar para desobediência. No caminho estreito não tem lugar para mentira, meu amado. Mas muitos estão querendo, querido, levar esse tipo de vida e não acreditam nem mesmo em Deus. Isso é uma trilha perigosa. Se você perceber que de repente tem alguma semente do orgulho no seu coração, vamos deixar o Espírito Santo arrancar nessa noite. Se você perceber, meu amado, que tem aí
uma sementezinha da arrogância, pede para o Espírito Santo nessa noite tirar. Se você perceber, meu amado, que aí dentro tem aquela sementinha da mentira, vamos nessa noite pedir para o bom agricultor, nosso Deus, Criador de todas as coisas, arrancar essa semente maligna, arrancar, para nós tornarmos pessoas mais que vitoriosas, para nós tornarmos pessoas testemunhas sobre a face da terra, para nos tornar, meu amado, pessoas aonde vão olhar e falar: a luz deste povo vai levar eles a algum lugar, a luz dessa igreja, meu amado, a luz desse pessoal aí é diferente. É isso que nós precisamos como igreja. Você quer ver outra trilha também que está dentro do caminho largo? A trilha da indiferença. Você sabe que dentro da indiferença, meu amado, opera o desinteresse, opera a apatia e o desânimo, dentro da trilha da indiferença. A apatia, meu amado, é aquela pessoa fria, falsa, pessoa, meu amado, que não tem consideração por nada. Está dentro, meu amado, da trilha da indiferença. Uma pessoa que não está nem aí se as pessoas estão indo para o inferno. Não está nem aí se as pessoas estão precisando de uma cesta básica. Não são pessoas duras. Falando em cesta básica, queridos, se vocês souberem de alguém que esteja precisando, a igreja está aqui para ajudar. Essa cesta básica é para nós ajudarmos as pessoas, amém? Gente, às vezes você tem algum vizinho aí, ô pastor, pode vir aqui, nós vamos braços abertos mesmo, receber mesmo esse pedido e poder ajudar essas pessoas. Essa cesta básica do último domingo do mês é para ajudar quem esteja precisando. Se aí até 2 semanas ninguém estiver precisando, nós estamos doando aí para o asilo, para as pessoas que estão precisando. Então, querido, mas essa trilha da indiferença, meu amado, tem deixado as pessoas apáticas, frias, não querem se envolver. Você fala, meu amado, querido, venha participar do Tadel. O que é o Tadel? Um treinamento de líder. Eu não quero me envolver muito não, pastor. Não quero, eu estou sossegado. Querido, entenda bem, querido, que isso aí é um pensamento maligno. Porque é um pensamento, querido, que traz uma frieza. Porque qual é o nosso interesse no Tadel? Que nós crescemos, aprendemos. Que nós aprendemos um pouco mais daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Para quê? Porque lá fora eu vou me deparar com alguém, sei pelo menos aonde apontar essa pessoa. Essa semana uma pessoa conversando comigo, falou: pastor, eu preciso ler esses livros aí. Me dá aí, eu preciso ler. Eu falei: pô, que bom. Sabe o que eu preciso ler? Eu preciso ter uma mente aberta, porque quando eu for falar para alguém, eu preciso saber do que eu estou falando. Então eu preciso saber do que está escrito aí, eu preciso falar de onde nós estamos vivendo. Achei interessante, gostei, falei: vou tá aí, leva, qual que você quer? Escolha aí, já indiquei lá e está levando. Por quê, meu amado? Porque as pessoas hoje ficam nessa frieza, essa dureza de coração. Mano, essa trilha aqui da indiferença, ela também abre porta para insensibilidade. É uma pessoa, meu amado, que tem um coração duro, insensível. Não se preocupa se as pessoas estão precisando ou não, se vão ser salvos ou não. É uma pessoa, meu amado, que não tem interesse por nada, nem mesmo por Deus. Sabia disso, meu amado? Tem pessoas que estão na igreja, meu amado, e não tem interesse nem mesmo por Deus. Só querem um milagre, só querem o mover de Deus, só querem os arrepios, só querem mesmo, mas não tem, meu amado, um coração ali que não tem interesse. Você quer ver 2 exemplos na Bíblia? Jonas, meu amado. Jonas não estava preocupado com a cidade de Nínive. 120 mil habitantes, vai tudo para o inferno. Não quero nem saber daquele povo é ruim, que povo que morra. Aí Deus fala para Jonas: você vai pregar lá. O que ele faz, meu amado? Ele compra lá um ingresso, lá compra a passagem de um barquinho que vai para o outro lado, vai para Tárcio. E aí vocês conhecem bem a história, onde eles precisam, jogar Jonas ali no mar. Aí vem um lambari. A Bíblia fala que é o grande peixe. Não fala se é baleia,
Ele um lambarizinho ali, já leva ele lá para a praia, e quando ele acorda, ele está lá em Nínive. Mas, meu amado, você viu aqui? Não queria saber das coisas de Deus. Não queria pregar para esse povo, não. Esse povo está me fazendo mal, esse povo fala calúnia, esse povo está se levantando contra mim. O popular vai para o inferno, esse povo. Estou nem aí com esse povo. Você acha que eu vou dividir o céu com esse linguarudo? Você acha que eu vou dividir o céu com esse mentiroso? Você acha que eu vou dividir o céu com esse desleal? Se exploda. Esse é os pensamentos, meu amado, uma pessoa que faz a indiferença. Estão trilhando esses caminhos. Mas graças a Deus, Deus muda tudo. Você quer ver outro exemplo de indiferença, meu amado? Jesus conta essa parábola do bom samaritano, é sério. O homem está lá, foi maltratado, judiaram dele, roubaram o que ele tinha, jogaram ele no chão. A caminho de Jericó, tinha uma estrada lá e o pessoal quase não passava lá por causa disso aí. Aí quem que vem? Vem o sacerdote, homem de Deus. Olhou, é samaritano, olhou a pessoa ali e falou: não, vou parar para quê? Acabei de sair de um cultão agora, tem tanta coisa para fazer. Tem que chegar lá em Jericó ainda, preparar as coisas. Não, passou a largo. A palavra fala que ele passou a largo. Era um sacerdote, homem de Deus. Por causa do quê, meu amado? Justamente por causa da indiferença. Logo em seguida, quem que vem atrás? O levita, o cantor. Ou o diácono, né? Porque levita, a função do levita podia ser servir, podia cantar, podia pregar. O que a palavra de Deus fala que ele faz? Que ele passa a largo. E aí atrás vem o bom samaritano, né? Que cuida, joga óleo nas feridas, leva lá para o estaleiro, paga o cara e fala: ó, se ainda faltar, quando eu voltar, eu acerto aí, mas cuida desse cidadão. Indiferença, pessoal. Querido, nós como igreja, nós temos que tirar essa indiferença dos nossos corações, querido. Não importa, meu amado, se essas pessoas, o que fizeram, o que estão fazendo. Não é tempo mais de ficar passando a passos largos, não, querido. Não é tempo mais, meu amado, de nós virarmos as costas com essa crueldade, com essas coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor. Deus, meu amado, quer uma igreja que trilha num caminho estreito, mas um caminho de vitória. Nesse caminho estreito, querido, não tem lugar para essa indiferença. E nós, como povo de Deus, não pode sermos dessa forma, meu amado. Está na hora de nós começarmos, pelo menos, já a orar pelas pessoas. Falar em orar pelas pessoas, meu amado, em setembro nós vamos começar uma campanha tremenda de evangelismo. Vai ser só mensagem sobre evangelismo. Trazer as pessoas para diante do altar de Deus. Então, querido, não queira andar nessa trilha da indiferença. E por último, a trilha que para mim é a pior, da ingratidão. São 3 trilhas, querido, perigosíssimas. É a trilha da arrogância, da indiferença e a trilha da ingratidão. Pessoas que procuram Deus só pelo milagre, não querem compromisso com Deus, é ingratidão. Eu preciso de Deus porque eu preciso de algo na minha vida. Quantos nós temos visto hoje trilhando o caminho da ingratidão? Quantos que nós até conhecemos, querido? Vem na igreja porque precisa de algo de Deus. Igreja, nós temos que vir na igreja para adorar o que Ele já fez. Igreja, nós temos que vir na igreja para adorar o que Ele tem feito por nós. O que Ele vai fazer é lucro. O que Ele vai fazer, meu amado, vai acrescentar na sua vida. Se Ele vai te enriquecer, meu amado, Ele vai acrescentar riqueza na sua vida. Mas é Ele quem vai fazer. Muitas pessoas, queridos, estão procurando Deus, porque eles têm pregado aí que Deus tem que resolver o problema de todo mundo. Tem se pregado uma teologia dessa forma, querido.
encostado Deus na parede. O Senhor tem que fazer isso. Eu sou teu filho, faz isso na minha vida, meu amado. Deus não é obrigado a fazer nada. O que Ele já fez há 2000 anos atrás. Tem muitas pessoas falando: Deus, derrama sobre mim o teu amor. Deus lá de cima falou assim: já derramei há 2000 anos atrás, toma posse. Muitos estão falando: Deus, eu preciso que minha vida seja mudada, eu preciso de uma direção do Senhor. Deus falou: há mais de 2000 anos atrás já foi te apontado um caminho, trilha por ele. É um caminho de vitória, querido. Quantas pessoas estão ingratas, pessoas que são ajudadas. Olha, querido, quer ver uma ingratidão? É você ajudar uma pessoa, é você estar ali, o que der e vier. Pisa na bola um pouquinho. Sabe quando você vê uma semente de ingratidão na vida da pessoa? Fala um não para a pessoa. Fala que você de repente não pode naquele momento. A pessoa se afasta de você, ainda pior, sai falando mal. Isso é ingratidão, querido. Ingratidão, ninguém consegue lembrar as coisas boas, só as coisas ruins. Eu sempre tenho falado aqui o exemplo do elevador. A pessoa entra no elevador para ajudar, a outra pessoa deixa cair nas coisas no chão, a pessoa vai lá, ajuda, segura, se precisar levar, leva. Mas entra no elevador e pisa no pé de alguém para você ver. A pessoa nunca mais vai esquecer o pisão no pé. A hora que abrir a porta do elevador, te vê, esconde até os pés. Sabe por quê? É a tendência carnal, só lembrar das coisas ruins. Querido, quantas pessoas estão trilhando aí a trilha da ingratidão? Estão aí, meu amado, só querem ser ajudados. Você sabe que isso aqui tem sido uma arma terrível no discipulado, a ingratidão. Porque o que é o discipulado, meu amado? O discipulado é para que você cresça, para que você cuide de alguém. Mas não, a pessoa acha que no discipulado só tem o que receber. Sentar lá, o capinho verde, só capinho verde, todo dia aí, toda uma vez por semana, aí o pastor tem que ter um horário reservado, porque eu quero o capinho verde. Mas não queira cuidar dos outros também não, meu amado. Isso tem aqui Satanás tem usado isso aqui no discipulado. As pessoas, queridos, só pensam em si mesmo. Pessoas ingratas são pessoas que não conseguem ver o valor na vida das pessoas. Uma arma que Satanás tem usado. Então, queridos, são trilhas que está no caminho largo. E Jesus aqui ele deixa bem claro, esta porta entrar pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Por quê, meu querido? Porque dentro desse caminho largo tem essas trilhas. Tem a trilha da mentira, da deslealdade, tem a trilha, meu amado, da desobediência, tem a trilha, meu amado, da arrogância, da indiferença. São trilhas que estão nesse caminho largo e muitos estão indo por ela e não sabem aonde vão passar a eternidade, ou se sabe também não querem ter uma mudança de vida. Mas só que Jesus também ele aponta o caminho estreito. Nesse mesmo versículo ele fala da porta estreita, o caminho que é apertado. Amado, sabe por que o caminho é estreito? E a porta é estreita? Porque dentro desse caminho só entra você. A sua bagagem tem que ficar do lado de fora. Dentro desse caminho, meu amado, você não pode levar a sua arrogância. Dentro desse caminho você não pode levar a sua deslealdade. Dentro desse caminho você não pode levar a mentira. Dentro desse caminho, meu amado, você não pode levar a indiferença, a ingratidão. Por isso que esse caminho é estreito. Só passa você. A sua bagagem tem que ficar para o lado de fora. Esse caminho, querido, é é uma porta estreita de um caminho estreito. Só que tem uma coisa. Esse caminho, meu querido, quando você começa a trilhar por ele, as pessoas te veem. Nesse caminho você é percebido. Nesse caminho, meu amado, você não anda pelo que você tem, você anda pelo que você é. Nesse caminho, meu amado, é um caminho, querido, que você entra. Mas é um caminho, querido,
que não é de qualquer forma que você anda neste caminho. Nesse caminho você tem que ter uma postura para andar. Nesse caminho, querido, você não tem como você parar. Ele é estreito. Se você parar, ou você pula fora, ou as pessoas te empurram. Muitos tentam parar neste caminho. Muitos tentam achar ali uma beiradinha. E eu te falo, nesse caminho não dá para parar, meu irmão. Porque é um caminho que vai indo para a vitória, é um caminho que vai indo para o céu. É o caminho do céu, querido. Esse caminho, querido, você não anda mesmo com qualquer jeito, qualquer estilo de roupa. Porque é um caminho de santidade, um caminho de vitória. Mas é um caminho, querido, que vai nos garantir mesmo a nossa eternidade no céu. Vale a pena entrar por esse caminho. Como a palavra lhe fala que poucos acham essa porta. Poucos acham, meu amado. Se sinta hoje uma pessoa de muito privilégio, porque você encontrou esse caminho. Esse caminho você é notado. Esse caminho você anda de mão dada com alguém. Esse caminho, meu amado, é um caminho onde há comunhão. Esse caminho é um caminho de paz. Não é uma trilha. Nesse caminho você pode olhar do lado a natureza, aquilo que Deus tem feito. Nesse caminho você pode ver o que Deus tem as maravilhas de Deus. É por esse caminho. Porque é um caminho de vitória, um caminho de conquista. Amém? Agora, queridos, para nós encerrarmos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, que tem algo indispensável de vitória nesse caminho. Versículo 16. Algo indispensável que vai te fazer vitorioso nesse caminho. Mateus, você estava aí no Mateus capítulo 7, capítulo 16. Para nós sermos vitoriosos nesse caminho, nós temos que levar algo que Jesus pede para nós levarmos. Por que muitas pessoas, meu amado, até querem estar neste caminho? É um caminho de verdes pastos, é um caminho onde tem uma água tranquila, é um caminho onde as pessoas andam de mão dada. Muitos querem entrar nesse caminho. Mas você viu o que a palavra de Deus diz lá no versículo 14 do capítulo 7? Que poucos entram por esse caminho. Mas muitos querem entrar por esse caminho. Porque esse caminho aqui de Mateus 16, ele pede algo que nós não temos que abrir mão. Mateus 16, 24 fala o quê? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu vejo, meu querido, aqui 3 coisas para nós sermos vitoriosos nesse caminho. Primeiro, temos que negar a si mesmo. Temos que negarmos. Para vencer nesse caminho, meu amado, precisa de determinação. Para vencer nesse caminho, precisa, meu amado, de postura. Para vencer nesse caminho, você tem que se negar todos os dias. Todos os dias, querido, você tem que olhar para a sombra da cruz. Por que muitos, meu amado, não andam nesse caminho estreito? Porque Jesus aqui, em 16, 24, fala que para entrar para esse caminho e para ser vitorioso nele, negue a si mesmo. Todos os dias, querido. Vá para a sombra da cruz. Quando de repente o diabo quer massagear seu ego, olha para a cruz. Veja quem você foi, quem você é e quem você vai ser.
Mas nós só vamos ver isso se nós negarmos a si mesmo. Nesse caminho tem que haver um caminho de renúncia. Caminho de renúncia. Nesse caminho, meu amado, Jesus fala o quê? Toma a sua cruz e siga-me. Sabe por que muitos não têm vencido nesse caminho? Porque querem deixar a cruz para o lado de fora. E sabe o que representa a cruz, meu amado? Sacrifício. Sabe o que representa a cruz? Morte. Para você ser vitorioso nesse caminho, querido, tem que haver sacrifício de santidade. Para você ser vitorioso nesse caminho, querido, você tem que fazer um sacrifício mesmo e pagar preço por isso. Porque a cruz, ela tem preço. A cruz, meu amado, não foi dada, ela é dada para nós pela graça, sim. Mas a cruz tem preço de sangue. E para você ser vitorioso nesse caminho, nós não podemos abrir mão da cruz. Tem que haver um sacrifício, sim. Tem que haver, meu amado, uma morte da nossa carne todos os dias. Todos os dias, meu amado, eu tenho que ir lá crucificar sim o velho André. E esquecer que ele não tem que sair dali, porque ele já foi crucificado e morto com Cristo. Muitos querem andar por um caminho estreito. Mas para andar no caminho estreito, meu amado, você tem que ter a cruz. Você tem que tomar a sua cruz. Você tem que andar com ela. Muitos querem andar num caminho, mas quer que as pessoas carregam a sua cruz. A cruz é sua, querido. Jesus deixou muito bem claro aqui. Aquele que quer vir andar comigo, aquele que vai andar nesse caminho de vitória, toma ali a sua cruz e vem me seguindo. Anda comigo. Porque toda vez, meu amado, que você querer ser alguma coisa, você vai ver que vai ter que ter sacrifício. Toda vez, meu amado, que você for usado em alguma coisa, você vai ver, meu amado, que houve um sacrifício para aquilo. E todos os dias, meu amado, você vai olhar para a cruz e vai falar que eu tenho que matar a minha velha natureza todos os dias. Porque a minha natureza, ela é uma falha, é pecaminosa, é carnal. E eu tenho que entender que eu só vou vencer nesse caminho se eu tiver, meu amado, olhando e carregando a minha cruz. Porque naquela cruz ali eu crucifiquei o meu eu, crucifiquei a arrogância, a mentira, a deslealdade, a indiferença, está naquela cruz, meu amado. E todas as vezes que eu olhar quem eu sou hoje, eu vou olhar quem eu era antes. Porque aquela cruz mostra para mim quem eu era antes. E aí nós vamos ser vencedores num caminho estreito, meu amado. Porque esse caminho não tem como você ficar dando vira-volta para a esquerda ou para a direita. Você tem que seguir mesmo Jesus. Mas isso é indispensável. A cruz. E o final do versículo vai dizer assim, ó. Então disse Jesus, se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Sabe o que está dizendo aqui? Igreja, caminha. Porque é na sua caminhada que eu abro as janelas do céu. Igreja, caminha. Porque quando você caminha, há postura de vencedor. Igreja, caminha. Porque quando você está de pé caminhando, você está marchando para a vitória. Ninguém vai para uma guerra, meu amado, esperando o inimigo vir, não. Nós vamos para uma guerra marchando sobre ele para ser mais que vencedores. E sabe o que eu entendo nessa última fase, quando Jesus fala, siga-me? Eu entendo obediência. Esse caminho, querido, tem que haver obediência da nossa parte. Querido, o caminho já foi conquistado. Jesus não nos apontou. Jesus, meu amado, tem sido a nossa referência. Não queira seguir homens. Não queira seguir uma filosofia. Não queira seguir uma religião. Não queira, meu amado, seguir o seu achismo. Siga o único que pode te conduzir a uma vida de vitória. Siga o único que pode te conduzir, meu amado, a ter um espaço sim reservado no céu. Jesus Cristo, o nosso único Salvador. É isso que Jesus falou. Quer ter vitória nesse caminho? Vem andar comigo. Mas anda comigo. Eu não quero ver vocês parados, não. Eu quero ver vocês caminhando, querido. Querido, entenda bem na sua fé, na nossa fé cristã. À medida que nós caminhamos, nós nos tornamos mais perto de Cristo.
À medida que nós paramos, Cristo vai ficando muito longe, meu amado. E cada vez vai ficando cada vez mais longe. E à medida que eu caminho, eu vou me tornando mais perto de Cristo. Quero andar com Cristo nessa noite. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos orar para nós encerrarmos. Queridos, eu não sei